O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Maia. O curso é sobre Direito do Consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito@stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br. Caros alunos, estimadas alunas, meu nome é professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, mais conhecido como professor Maia. Sou professor de Direito do Consumidor e de Direito Civil em diversas instituições por todo o país, autor de obras jurídicas direcionadas à academia e a concursos públicos, e hoje me encarrego de elucidar a vocês algumas questões sobre o direito do consumidor. Hoje o nosso tema será Direito do Consumidor na Prática, curso em que nós abordaremos diversos aspectos das relações de consumos, a fim de que você, nosso caro aluno, consiga estudar e alcançar os seus objetivos acadêmicos. Pois bem, para começar, na nossa inicial aula, nossa pioneira aula, trataremos do tema relação de consumo. Hoje, no nosso curso Direito de Consumidor na Prática, daremos start à nossa exposição com o tema relação de consumo. Professor Maia, por que relação de consumo foi o tema escolhido pelo senhor para dar start a essa exposição? Por uma razão muito simples. Ao contrário do que muitos pensam, esse é o eixo de qualquer tipo de análise que se deva fazer a respeito do Código de Defesa do Consumidor. Não dá para a gente avançar no estudo do direito do consumidor sem que façamos de forma prévia uma análise de quando o Código de Defesa do Consumidor incidirá. É indispensável, portanto, que nós saibamos quando a lei protetiva da relação de consumo incide e abraça o consumidor, protegendo-o, dando todo o suporte de que ele necessita como parte mais frágil nessa situação jurídica. Pois bem, professor Maia, quando é que se forma uma relação de consumo? A chave da relação de consumo está encabeçada nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, os quais trazem alguns conceitos para nós, sobre os quais nós agora discorreremos. Então é indispensável, em primeiro lugar, que nós saibamos quando é que essa relação de consumo se aperfeiçoará, quando é que ela se formará e quando é que, portanto, o consumidor será agasalhado por todo esse sistema normativo de proteção. Não podemos deixar de consignar, em primeiro lugar, que consumidor nada mais é do que uma pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Esse é o conceito que emerge do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço ou ainda utiliza um produto ou um serviço na condição de destinatário final. É indispensável, portanto, que esses 4 fatores estejam reunidos. Professor, a que 4 fatores o senhor se refere? Estou direcionando a minha atenção agora aos elementos constituidores de uma relação de consumo. Quais são esses elementos que instituem ou que constituem uma relação de consumo? São chamados elementos objetivos e os elementos subjetivos. Elemento objetivo, objetivamente falando, é aquele elemento atrelado, vinculado ao objeto da relação de consumo. E o elemento subjetivo é o elemento vinculado aos sujeitos que formam a relação de consumo. Quem são? Vamos começar de uma forma mais fácil. As pessoas que podem figurar numa relação de consumo. Os elementos subjetivos, portanto, são o sujeito que adquire o produto ou serviço, que utiliza o produto ou serviço, intitulado consumidor, e o sujeito que fornece o produto ou serviço, que é utilizado ou adquirido pelo consumidor e que recebe a denominação de fornecedor. Então vamos lá. Quem é consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço na condição de destinatário final. Professor, a pessoa física pode ser consumidora? Sim, obviamente. Aliás, essa é a mais trivial das formas de se formar uma relação de consumo, uma relação aperfeiçoada entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Isso que acontece diuturnamente. Os problemas começam eventualmente a aparecer na cabecinha acadêmica de vocês quando a gente se depara com uma relação de consumo formada com pessoas que rigorosamente ou que, em regra, não aparecem na relação de consumo e que aí causam um certo espanto quando a gente aborda esse tema. Então vamos lá. Pessoa física é elemento subjetivo da relação de consumo e pessoa jurídica também é elemento subjetivo da relação de consumo, ambos ocupando a posição de consumidor.
E quem é o consumidor, professor? Consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário fim. Professor, quem é o destinatário fim? Como eu identifico uma pessoa que ocupa a posição de destinatário final? Destinatário final é aquela pessoa que adquire ou utiliza o produto ou o serviço para si própria. Ela não adquire esse produto ou esse serviço e repassa e o retransmite à cadeia de consumo, à cadeia produtiva. Essa pessoa literalmente ocupa o posto de destinatário fim, ou seja, aquela pessoa em que aquele produto ou serviço se esgotará ou se esvairá. Esse é o ponto central. Esse é, evidentemente, ainda em linhas gerais, o princípio básico de definição de um destinatário final. Adquire um produto ou serviço na condição de pessoa que encerra a cadeia de produção daquele produto ou daquele serviço. Quando ela encerra, ela é destinatária final. Professor, e quem é o outro, ou quem constitui, ou quem ocupa o outro polo subjetivo da relação de consumo? O outro polo subjetivo da relação de consumo é formado pelo fornecedor. E quem é o fornecedor, professor? É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que fornecem o produto ou o serviço adquirido pelo consumidor. Física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira e os entes despersonalizados que fornecem o produto ou o serviço adquirido pelo consumidor. Não precisa anotar, eu vou repetir isso insistentes vezes e logo falo isso com mais vagar para que você tome nota de tudo isso. Por hora, preste atenção aqui nas minhas explicações para que você consiga avançar de uma forma coordenada nos seus estudos. Pois bem, quem é o fornecedor então, professor? O fornecedor pode ser a pessoa física. Professor, a pessoa física pode figurar como fornecedor? É possível que uma pessoa física ocupe o posto de fornecedor? A resposta é positiva. E já a gente vai ver quem são as pessoas físicas e em que contexto elas assumem a posição de fornecedora. Porque isso acontece de uma forma diuturna e vocês não conseguem visualizar. Pessoa jurídica como fornecedora é a coisa mais simples de se entender. Aliás, quando você compra uma bala numa adoçaria qualquer, quando você compra um refrigerante na hora do almoço, quando você compra um produto eletrônico qualquer numa loja de eletrodomésticos, nessas circunstâncias, indubitavelmente, você é consumidor, pessoa física adquirindo de uma pessoa jurídica aquilo que lhe interessa. Pública ou privada? As pessoas jurídicas de direito público também estão submissas às normas de consumo. Também devem obedecer à relação de consumo. Também devem obrigatoriamente aplicar em suas relações as normas de proteção que emergem do Código de Defesa do Consumidor, e não há como se esquivar disso. O sistema de proteção ao consumidor é uma norma ampla, que atinge a toda a coletividade. Por quê? Porque a lei foi criada justamente com o foco de equilibrar as relações que pioneiramente, que indistintamente nascem desequilibradas. E é por isso que já vou mencionar um detalhe importante a respeito do consumidor como parte vulnerável nessa relação. Pois bem, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, não importa se estabelecida no Brasil ou fora do nosso limite territorial, a empresa que negocia com um brasileiro, que ocupa a posição de consumidor, é sim submissa às nossas regras, e bem como os chamados entes despersonalizados. Professor Maia, quem são os entes despersonalizados? Um exemplo claro de ente despersonalizado, aquele que carece de personalidade jurídica própria, é a massa falida, com a qual nós podemos sim fazer ou firmar uma relação de consumo sem absolutamente nenhum problema. Basta que saibamos quando isso acontece, basta que saibamos quando isso ocorrerá, e aí a gente consegue identificar os problemas que eventualmente possam surgir dessa relação. Então, pessoa física ou jurídica como consumidor, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, ocupando a posição de fornecedor, assim como os chamados entes despersonalizados. Estes são os elementos subjetivos de uma relação de consumo e já analisaremos a fundo cada um deles. Professor Maia, quais são os elementos objetivos de uma relação de consumo? Do que a relação de consumo tratará? Quais são os objetos que integram a relação de consumo? Vejamos o que esses elementos significam. Os elementos objetivos da relação de consumo nada mais são do que o produto ou o serviço que o consumidor adquirirá. Elementos objetivos de uma relação de consumo são o produto
ou o serviço que o consumidor adquirirá ou utilizará. Professor, qual é o conceito de produto? O que eu preciso saber a respeito de produto? Entendam no olhar ou sob o olhar do Código de Defesa do Consumidor que produto é qualquer coisa passível de aquisição, seja tangível, ou seja, material, palpável ou não, seja, portanto, bem material ou imaterial. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, professor, é possível adquirir, formando-se, aperfeiçoando-se uma relação de consumo, um bem imaterial? Querem ver um exemplo simples? Energia elétrica, bem imaterial, evidentemente dotado de valor, em que você consegue ou que você visualiza uma aquisição, uma relação de consumo aperfeiçoada, via de regra, com uma concessionária de serviço público, e em que há, inquestionavelmente, a aquisição de um produto imaterial, que é a energia elétrica. Sem absolutamente nenhum problema, isso pode acontecer. Professor, e o serviço? Serviço é toda e qualquer atividade, entendam o serviço como atividade, tentem generalizar esse tema para que fique mais fácil. Qualquer atividade prestada ou colocada no mercado de consumo. Você, nossa aluna, que se desloca a um salão de cabeleireiro para fazer algum tipo de tratamento capilar, que vai fazer as unhas, que vai fazer uma depilação num centro estético, você, nosso amigo, que vai fazer um alinhamento, um balanceamento no seu veículo, tudo e qualquer serviço prestado no mercado pode ser intitulado como relação de consumo, ou qual pode configurar a relação de consumo. Professor Maia, então quando é que a relação de consumo, finalizando todo esse cenário, se aperfeiçoará? A relação de consumo formar-se-á quando estiverem presentes todos, coloquem isso em mente, todos os elementos objetivos e subjetivos para que isso seja possível. Se faltar qualquer um dos elementos subjetivos ou objetivos, não haverá relação de consumo. Professor Maia, então nós temos um problema a resolver? Sim, nós temos um problema a resolver. Porque há muitos casos em que uma pessoa adquire um produto ou um serviço e, em tese, teria ocupado a posição de consumidor, de destinatário fim, ou seja, adquiriu para utilizar como destinatário final, mas na outra ponta da cadeia não há alguém que forneça um produto ou um serviço como a lei exige que seja feito. E aí a gente tem um problema, porque a relação de consumo não se forma. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Vamos começar então a analisar isso de uma forma um pouco mais pormenorizada, para que você, nosso aluno, compreenda essa nossa primeira aula, que é a base de todos os nossos próximos encontros, em que a gente vai estudar alguns temas específicos e chegar a algumas questões práticas que, evidentemente, repercutem não só na esfera acadêmica, na esfera dos concursos, mas também na vida cotidiana de cada um de vocês. Pois bem, professor, quem é consumidor pessoa física? É a pessoa que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Se você vai a uma loja e compra um celular, um aparelho de telefone móvel, e vai utilizá-lo para fazer ligações, para acessar a internet, enfim, sem dúvida nenhuma você ocupa a posição de destinatário final. Professor, então eu sou consumidor? Sim. Aplica a relação de consumo? Depende. Depende porque nós precisamos enquadrar a outra parte na posição de fornecedor, para que aí sim a relação de consumo se forme. Não basta que haja alguém se adequando ao conceito de consumidor para que a relação de consumo se forme. Não basta isso. É necessário que haja alguém na outra extremidade assumindo a posição de fornecedor, de fornecer, de colocar em circulação um produto ou um serviço de modo habitual e com finalidade econômica. Isso é importante que fique claro, finalidade lucrativa. Pois bem, então avancemos para quem é consumidor, pessoa física que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Você aí que já comprou alguma coisa nesses sites de compra coletiva, esses sites que hoje estão em alta, aí, que aparecem diuturnamente, hoje em dia você é atingido quase que uma vez a cada segundo